Olá, sejam bem-vindos a mais um Cassete Estragada. Mais uma vez estou aqui com Álvaro Cunha do Sem Bilhete, onde neste episódio vamos falar sobre o que, Álvaro? Pokémon! Hoje vamos falar então de Pokémon e do não crescimento ou crescimento, dependendo de por onde quiserem ver, do personagem, não é? Ash é como se fosse o Peter Pan do Pokémon. É uma boa analogia. Todos crescem à sua volta, se bem que por acaso os outros também não crescem, pois não? Tipo a Misty e o Brock continuam a ter a mesma idade. Supostamente continuam a ter a mesma idade, mas só que continua a haver... eles têm feitos na vida, estás a ver? Sim, mas o Ash já passou a liga. Spoilers, já agora. Exatamente, ele já fez a liga, né? Mas neste tempo o Brock já é um doutor mesmo. A Misty é uma verdadeira líder de ginásio. No início ela nunca se sentiu segura para tomar conta daquilo. Ou seja, estes dois amigos já fizeram vários feitos. Mas o Brock tornou-se um doutor em bem pouco tempo, então, ganda prodígio. Foi menos de um ano. Comparar tempo é... acho que não dá. Então, e tu que sabes mais ou menos o que é que vai acontecendo no Pokémon nestes episódios 900 e tal, 1000 e tal? Acho que já passou os 1000. Acho que já passou os 1000, já há bastante tempo. O que é que é feito do Giovanni? Já não é trabalhado há bastante tempo. Ele geralmente é mencionado pela Team Rocket, tanto que a Team Rocket, pelo menos os três, né? Aquele trio continua a ser trabalhado. Ou seja, o James, o Meowth, Jessie. Trabalhado é como quem diz, continuam a fazer o mesmo. Exatamente, continuam atrás do Pikachu, porque acham que o trovão dele é lendário. Mas o Giovanni acaba só por ser referido aí. Na saga do Nova, ou seja, estamos a falar na quinta geração, ele chegou a ter alguma participação do anime, só que foi numa altura onde estavam a haver terremotos no Japão. Acho que foi terremotos. Sim, terremoto e depois houve um tsunami. Calculo que seja disso que estar a falar. Exatamente. E como os episódios onde o Giovanni ia aparecer eram bastante mais agressivos. Tinham demasiadas referências acidentais ao mundo real, não é? Eu se me recordo bem, esses episódios nunca passaram. Ou seja, o episódio anterior eles estavam a trabalhar para os acontecimentos que iam acontecer e tu vês o Giovanni a ir para o Nova, a planear quase uma espécie de invasão. Todo um plot twist que depois desaparece. E até então o Giovanni só tem aparecido por referências de voz, literalmente. Por exemplo, cada vez que a Team Rocket tradicional vai a uma região, ela quando volta oferece os seus Pokémons à Team Rocket. Ou seja, nenhum Pokémon que o Jessie e o James apanham, que a Jessie apanham, nunca são para eles. No final vão sempre para a Team Rocket. Yeah. Mas o Giovanni, eu lembro-me que ele onde tinha mais destaque era no primeiro filme e em alguns especiais de TV. Sabes que o primeiro filme é o único que tem ligação mínima com a série. Yeah. Sei que houve um episódio especial que era uma espécie de sequela do filme, não era? Que era o regresso do Mewtwo. Isso sim, era uma ova que se passava em Owen. Owen é assim, eu sei bem, é para aí das duas primeiras gerações, a partir da terceira. Então pronto, é Kanto, Johto e depois tem Owen. Nessa aí houve um especial onde o Mewtwo aparece e reencontra-se outra vez com o Ash, só que o Ash não sabe quem é, porque o Mewtwo apagou as memórias e no final volta a apagar as memórias do Ash. Uau, isso é fixe, assim nunca há progressão. Houve também um episódio especial, não sei se era um episódio da própria série, em que era o Lugia e um filho do Lugia. Eu lembro-me desse episódio, no entanto, eu não me lembro de como é, de todas as ações que se passam. Esse episódio é bastante interessante, porque veio logo a mudar o prisma de que só existe um lendário de cada espécie. Estás a ver? Ou seja, geralmente nós nos jogos só podemos apanhar um lendário, porque lá está um Pokémon lendário, mas que acontece pouco. Mas a verdade é que o anime tem vindo a provar que existem mais Pokémons dentro da mesma espécie. Ou seja, é bem possível que haja mais do que o Mew. Até porque, se tu fores ver a história, o Mew foi o primeiro Pokémon na Terra. Por isso é que ele parece um feto. literalmente, e todo o ADN de todos os Pokémons
veio do Mew. Então imagina, havia uma população de milhões de Mews e que, à medida que se vão adaptando à região e afins, foram aderindo capacidades diferentes umas das outras. Já é toda uma mitologia, mas isso mostram nos jogos, na série, na banda desenhada? Eu sei que isto passa muito pelo que diz na Pokédex. Eu não sei dizer qual é que é a formação, porque acho que tem a ver que eles vão explicando um bocadinho em cada. Sei que, por exemplo, no início do filme do Mewtwo, há uma espécie de OVA, que é uma curta-metragem. É uma curta-metragem onde mostra os primeiros dias do nascimento do Mewtwo. Lá contam mesmo em que é que se baseia o Mew, que é literalmente o Pokémon é o pai de todos. E onde é que se insere o Arceus nisso tudo? Isso já torna-se bem confusão, porque eles quando estão a fazer os novos Pokédex, uma nova geração, eles nunca pensaram que ia haver. Tanto que o Pokémon era para terminado a série de jogo no Pokémon Crystal, acho eu. Supostamente não era para ter havido mais nenhum. A partir daí eles foram alargando a mitologia e as ideias e os conceitos eram depois introduzidos. Isso nota-se bué, por acaso, no manga, ou na banda desenhada japonesa do Pokémon, no Pokémon Adventures, que eles depois da primeira geração, eles dizem dentro da história que descobriram todo um novo grupo de Pokémons em Johto. Ou seja, dá a crer que aqueles Pokémons são uma descoberta recente. E eu não li mais o manga, mas calculo que os a seguir já não tenham estado a dizer isso, que havia uma ilha com Pokémons escondidos nem nada. Tipo, a cena é... No início eram só 151 e à medida que vão introduzindo, lá está como estava a dizer, vão introduzindo novas mitologias. Claro, eles têm de vender peluches, né? Exatamente, mas o problema é que se vai tornando confuso. O Arceus, que é tipo o deus Pokémon, né? Criou apenas 3 Pokémons, não estou em erro. Ou criou mais, mas por exemplo, ele criou o Dialga e o Palkia, que é o Pokémon do tempo e o Pokémon do espaço. Esses são tipo filhos dele? Literalmente, sim. Ok, então ele é tipo Deus, e então esses 2 Pokémons são tipo, há 2 Jesus. Literalmente, é quase isso. Tanto que ele criou também um outro Pokémon, o Arceus, que é o Giratina, que é tipo uma versão do Satanás, estás a ver? Só que lá está, depois deixa de fazer sentido, porque tu vais depois já à mitologia do Doan, quem criou os continentes foi o Groudon e o Kyogre. Pois era. E depois vais ali, mas depois descobres que o Celebi também viaja no tempo. Qual é que a relação do Celebi com o Dialga? Não existe. Mas são os únicos 2 Pokémons que viajam no tempo, que eu tenho em conhecimento. E qual é que é a origem do Celebi? Não sabe. Tipo, a cena do Celebi é que ele é um Pokémon que viaja no tempo e que o propósito é proteger as florestas. Acho que é um símbolo da mãe natureza. De certa forma ele é o símbolo de eles estarem à procura de outro Pokémon que seja tão poderoso e fofo como o Mew, mas para a segunda geração. Sabes que todos os Pokémons da segunda geração já tinham sido feitos na primeira. Sério? Sim, porque no início o cartucho é que não conseguiu levar com os Pokémons todos. Entendes? Não tinham memória, não tinham tecnologia para pôr os Pokémons todos. Os Pokémons das novas gerações parecem bem diferentes dos das primeiras. Eu acho que eles já pararam de ter referências. Tipo, as referências atuais são todas as mesmas de há uns anos atrás. Sim, então só conseguem arranjar variantes, porque também não aparecem animais novos nos quais eles se possam basear. Literalmente é isso. Eu acho que tinhas uma espécie de cobra em Yoan que era bem parecida com o Arbok. Mas os Pokémons, a forma como eles têm sido vindo a ser feitos, tem sido sempre uma réplica bastante do que é feito anteriormente. E é não só isso, é a necessidade de estar sempre a fazer mais 150, ou mais 100, ou mais 90. Sim, acho que eles normalmente já não põem 150, é a ronda tipo os 100, que é para não... Sim, e agora já estou com mais de 1000. Mas eu acho fixe o mundo crescer assim, estás a ver? Aos poucos vão adicionando várias espécies e aquilo até faz sentido. Sim, novas ilhas também, novos sítios para explorar. A cena é que na temática, por exemplo, dentro dos jogos eu sei que existe uma espécie de timeline, estás a ver? Por exemplo, enquanto o jogo o primeiro Pokémon está a acontecer, eu acho que os acontecimentos do Pokémon da 4ª ou da 3ª geração estão a acontecer ao mesmo tempo. A sério? Onde é que viste isso? Diz mesmo no jogo.
Diz? Sim, tu tens bué diálogos que comprovam, e tiveste mesmo, acho que foi o CEO da Pokémon, da Game Freak, a revelar essa timeline de todos os jogos que estão a acontecer ao mesmo tempo. Olha que fixe. Sei que a segunda geração é que se passa mesmo depois da primeira. Sim, porque tens, encontras-te com o Red. Yeah. E acho que ainda há outro jogo em que aparece o Red, não é? Ele aparece em quase todas as gerações, e mesmo que seja só mencionado. A cena do Red é que É que ele é o anti-Ash porque ele é bem sucedido. ele não fala, nos jogos ele não tem qualquer diálogo, e cada vez que ele aparece, e tipo, imagina, tu consegues interagir no Pokémon Crystal com ele e no Pokémon Silver e o Pokémon Gold, mas quando interages, a única coisa que a caixa de texto dele que diz são reticências, e essa cena é usada em todos os jogos em que ele aparece. É do género, como tu controlas ele no primeiro jogo da franquia, ele nunca chega a dizer nada. É engraçado porque eles fizeram isso provavelmente para tu meio que seres o Red, para te identificares, porque ele não diz nada, ele diz basicamente o que tu pensas. Mas dentro do universo ele basicamente é um mudo. Agora falando do anime, um anime que cresce e desce ao mesmo tempo. É que aquilo está sempre também a ser feito para crianças, não é? Aquilo apareceu exatamente na altura certa para nós, porque ambos apanhámos o Pokémon original, mesmo quando estava no início dos inícios. Só que depois, pronto, nós também paramos de conseguir acompanhar porque, como aquilo nunca cresce, os personagens nunca evoluem. A Pokémon Company está dividida, bastante dividida, no que toca a fazer o personagem a tomar decisões mais maduras ou fazer o personagem a fazer decisões mais infantis. Ash, independentemente se tivesse passado 1, 2, 8, 9 meses, 1 ano, 2 anos, ele continua a ter o histórico. Ou seja, todos os acontecimentos anteriores continuam a existir, ok? Yeah. Então, por exemplo, não faz sentido se no episódio 50 ele usou o Pokédex para ver um Charmander, não faz sentido e ele já sabe que é um Charmander, não faz sentido ele usar outra vez o Pokédex para ver esse Pokémon no episódio 500. Isto é uma das coisas. Ou não faz sentido num episódio ele saber que o tipo elétrico é bom contra tipo água e 200 episódios depois ele já não saber esse significado, ok? Mas depois do nada ele lembra-se. Yeah. Ainda por cima, ele já teve um Charmander, por isso é um pouco estúpido ele precisar de saber o que é um Charmander. Sim, literalmente. O que acontece é que em certos momentos do anime, mesmo por mais infantis, eles fazem questão de recordar que o Ash teve esse passado, ok? O Ash teve esse passado, o Ash fez aquelas coisas todas. Por exemplo, quando começou o último anime, eles decidiram mostrar o quarto dele e tinhas todos os troféus de todas as regiões lá. Ou seja, isso mostrava que ele tinha colecionado todos os carachás de todas as regiões, que tudo isto era canon. E ele alcançou isso tudo, segundo a timeline do anime, em para aí 1 ano. Sabes que agora... Desculpa, tive que beber água. Sabes que agora... Agora o anime tem estado a fazer algo interessante, que é corrigir o passado, ok? Então vamos imaginar que o Ash em Kanto ele queria apanhar um Pokémon, estás a ver? Ou toda a gente queria que ele apanhasse esse Pokémon. Ele agora tem estado a apanhar esses Pokémons, tem estado a progredir e encontrar pessoas do passado. O quão aquilo iria bombar se no meio das correções todas eles lançassem uma espécie de episódio que se chamasse O Aniversário. Em que era ele literalmente a fazer 1 ano, desde que tinha começado a jornada. Exatamente, literalmente a fazer os 11, nem peço mais. Só isso era o suficiente para o público ficar todo uau, caraças, 1 ano finalmente. O anime recebeu nova atenção quando o Ash finalmente venceu uma liga. Mas outra coisa que se calhar até ajudava a bombar era se eles armassem um cenário assim de endgame e começassem a ter uma conclusão qualquer, nem que fosse ele enfrentar o Giovanni ou algo assim. A cena é que o Giovanni já não tem tanto... Eles, para introduzirem o Giovanni outra vez, eles teriam que trabalhar novamente melhor a Team Rocket, ok? Sim. E eu vejo possibilidade nisso. Eles podem eventualmente trabalhar mais esse aspecto. Mas lá está. Eu agora estou contente pelo ritmo que o anime está a seguir. Se o Ash for buscar alguns dos Pokémons que tem tipo na box, tipo os Pokémons antigos, os fãs vão gostar, estás a ver? E a forma como ele tem lidado com a situação é isso que vai acontecer. Porque aquilo que está a acontecer agora é uma espécie de liga das ligas, ok? Uhum. É uma liga que tem todas as regiões. Todos os grandes treinadores com quem o Ash já lutou e com quem já perdeu
e com quem já perdeu de forma bué estúpida vai poder voltar a reencontrar, mesmo que ainda não tenha reencontrado alguns. Por exemplo, na quarta geração ele enfrentou um treinador, estava acho que era nas semifinais, ok? Estava nas semifinais e nessas semifinais ele tinha uma equipa super poderosa e o treinador tinha 2 Pokémons lendários, ok? Só conheceste 2 Pokémons da equipa dele, que é um Latios e um Darkrai, ok? Meter 2 Pokémons lendários, quando supostamente são lendários, estás a ver? No treinador comum, foi literalmente uma desculpa para o Ash perder a liga, porque ele tinha uma equipa super forte, estás a ver? Yeah. Ele tinha os Pokémon super bem treinados, ele tinha tudo para ganhar aquela liga. E meteram tipo um boss gigantesco, estás a ver? Não demasiado overpower para aquilo. Foi mesmo para dizer o Ash tem que perder. Yeah. Isso foi em que liga já agora? Foi na quarta geração, foi na Liga Sinnoh. Isto aconteceu. Eu na altura já não via tanto o anime, mas ainda acompanhava os acontecimentos do Ash, estás a ver? Yeah. Literalmente eu gostava de saber o que é que estava a acontecer com o personagem, porque o personagem fez a minha infância. Mas depois ele sofreu um reset enorme e a partir daí houve muita gente antiga que estava a tentar consumir o anime e que deixou de consumir. Aliás, não sei se vais notar, mas há um pico de audiências no Japão, cada vez que o Ash chega à fase final da liga. Como todos os fãs voltassem a ver o anime, só para ver se ele ia ganhar desta vez. Yeah. Isso parece ser bem frustrante em geral. Mas depois, eu imagino isto como fosse um jogo de futebol em que a tua equipa está... Quando chega, ninguém vê os jogos, mas... este jogo vai decidir o campeão e toda a gente vai ver. Mas no final, na sexta geração, ele chega às finais da Liga Pokémon. Mais uma vez, a equipa brutal. A batalha é 6-6, o Ash e o seu adversário usam os seus 6 Pokémons e no final é 1 contra 1. É um Charizard do adversário e um Pokémon da água do Ash, chamado Greninja. O último ataque é um tipo um lança-chamas contra um ataque de água. Quem é que vai ganhar? Quem é? É o fogo, obviamente. Isso foi a maior roubalheira de sempre do anime, estás a ver? Yeah. E eu lembro-me que na altura eles estavam a tentar esconder ao máximo o vencedor. Não havia praticamente nada a revelar quem iria ganhar, estás a ver? Era segredo dos deuses. Havia gente que acreditava que era havia gente que acreditava que era o Ash pelo histórico que ele estava a ter. Aliás, esse anime literalmente parece um shonen, essas 3 temporadas. Porque todo o design, tu olhas para o Ash, o próprio design parece que o Ash é mais velho. Yeah. O design character do Ash daí parece que ele tem tipo 15 anos. E só de pensar como é que ele ficaria nas temporadas a seguir. Entendes? Ele continuava com 10, mas o corpo enganava. E as decisões que ele tomava enganava. Porque ele em vários momentos fazia coisas demasiado adultas para o personagem, mas que faziam sentido tendo em conta o seu histórico. Mas o que aconteceu? As audiências foram péssimas, o Yokai Watch apareceu e mais uma vez eles tiveram que fazer um reset ao personagem. No entanto, algo que eles têm estado a fazer agora na temporada atual é encontrar um meio termo entre esse Ash e o Ash da temporada seguinte, que foi o feito o reset, ok? Em que literalmente acrescentaram novamente personalidade ao Ash, ou seja, uma personalidade no miúdo de 10 anos, que ele antes não tinha, mas ao mesmo tempo tudo o que aconteceu no passado continuou a existir. Ou seja, tu não perdeste aquilo que tu mais gostas no Ash. A experiência dele continua a existir. Mas lá está, ele agora está a voltar a lutar contra os grandes e eu estou ansioso para saber o que vai acontecer no futuro. Mas, eventualmente, se eles quiserem parar com o crescimento do Ash e com a aventura do Ash, eu acredito que vai ser nesta geração, porque aquilo que eles estão a fazer é dar tudo o que os fãs quiseram que o personagem tivesse. Isso seria uma boa forma de querer dizer, vamos dar uma conclusão ao personagem. Para a Pokémon Company, porque eu acredito que eles não queiram fazer o Ash crescer, mas se eventualmente houver alguma oportunidade do Ash crescer, vai ter que acontecer nesta temporada. Senão podem contar com mais 40 anos de Ash e vai morrer primeiro que nós. Não, nós vamos morrer primeiro que eles. Então tu sabes que aquele boné é mesmo para esconder a calvície. No outro dia tive para comprar esse boné, sabes? Sabes que eu gosto mais do boné do Red, que é uma Pokébola. Uma semi-Pokébola. Mas olha, o Gary voltou a aparecer. Gary Oak. O Gary agora já não tem interesse por batalhas. Não? O que é que ele faz? Ele agora está a seguir as pesadas do avô. Ele está a seguir uma espécie de professor Pokémon. Tanto que no anime foi ele que conseguiu trazer de volta um Aerodactyl. Foi ele que... É ele que está a fazer tecnologia para reviver fósseis.
Estás a ver como nos jogos existem quem consegue trazer os fósseis? Punha-se naquela máquina e aquilo voltava à vida. Exatamente, quem está a fazer essa tecnologia é o Gary. Até houve uns episódios antigos com esse conceito, não houve? Houve uns episódios onde revelaram que alguns desses Pokémon estavam vivos, mas a questão aqui é que o Gary faz parte dessa investigação. E neste momento está a estudar para ser doutor. E lá está. A forma de introduzir o Gary atualmente no anime, e tendo em conta que o sonho do protagonista continua a ser tornar-se um mestre Pokémon, e isso é o que eu estou a dizer, toda a gente está a evoluir menos o Ash. Tipo, lá está, o Gary já descobriu que fogo, eu não sirvo nem quero me tornar um mestre Pokémon, mas eu se calhar posso ajudar alguma coisa com as minhas pesquisas. Aliás, seria interessante adaptar alguns arcos do Gary, porque nós só sabemos isto porque ele foi aparecendo algumas vezes até a geração 4. Ele desde então não voltou mais a aparecer. Mas seria interessante sabermos como é que ele mudou, como é que foi a mudança de opinião dele, como é que ele se descobriu, estás a ver? Antigamente havia mais episódios dedicados em geral para os personagens secundários, não havia? Daí que depois houve o Pokémon Chronicles, que juntou os episódios que não tinham dado cá, que eram de personagens secundários. O último especial da Pokémon Company foi o Pokémon Origins. Isso já foi em 2012, 13? Acho que sim, já é bem velho. É estranho pensar nisso, porque o Pokémon Origins eu pensava que até iam fazer mais coisas como isso depois. Algo que eles também, por exemplo, antes os filmes tinham ligação com o anime. Não sei se te lembras, era sempre o Ash do anime. Sim, lembro-me. E o que eles fazem agora é criar um Ash alternativo. Criaram para aí há 3 filmes atrás, não é? Exatamente. Criaram um novo Ash. Acho que até o filme em 3D usa o mesmo Ash dos 2 primeiros filmes deste reboot. Sim, isso é um remake. Esquece esse filme. Ok, mas eu sei que esse filme é um remake, mas é assim, em termos de continuidade, se calhar estou a pensar mais nisto do que os escritores do Pokémon, mas tipo, em termos de continuidade, o Pokémon do reboot, que foi, houve 2 até agora, esses aí estão na mesma continuidade que o Pokémon 3D? Não estão, porque a Misty e o Brock não existem aí. Ok. Não existe qualquer ligação entre o Ash, é literalmente um remake do que foi feito. O que é bué da estúpido porque ninguém conhece o Misty e a Brock da mesma forma como nós conhecíamos, ok? É que, pronto, tipo, o Pokémon 3D, eu não vi, mas não vejo muito propósito em fazerem um remake do primeiro filme. Ainda por cima, eu sei que o primeiro filme é bem popular entre fãs, mas eu já, quando era mais novo, preferia o segundo, o com o Lugia. Achava a história melhor. Gostaste da forma em que o teu nome quer dizer cinzas? Ash, quando tipo Satoshi quer dizer cinzas, estás a ver? E eles não pensaram literalmente nessa forma quando arranjaram o nome do Ash? Mas eu lembro-me é que o primeiro filme tinha o Mewtwo, como é que era? Quem é que se apercebe que os Pokémon estarem a lutar, tipo que eles estão todos a ficar magoados? No momento em que o Ash Sim. Lembras-te que há um momento bem emocional? Esse momento eu sempre achei um pouco estranho, considerando que durante todo o anime eles punham e ainda põem os Pokémons às turras uns com os outros. Eu acho que a cena era um motivo de andarem todos às porradas. Mas normalmente eles nem têm motivo, é só serem os melhores treinadores. Estão a magoar os Pokémons pelos treinadores, o que, se formos pensar assim, ainda é mais fucked up. Pior é quando tu descobres que, por exemplo, a Pokébola dá-te o poder de controlar alguém. Pois é, Tipo, a Pokébola é bué macabra. O raio de uma Pokébola dá-te o poder de controlar um Pokémon. Eu no outro dia estive a pensar sobre isto, mas tu literalmente obrigas o Pokémon a apaixonar-se por ti. Há alguns casos onde os Pokémons têm mais personalidade, em que, por exemplo, tiveste o caso onde o Charizard ignorava o Ash e afim, mas literalmente um Pokémon anda na selvagem, tu dás-lhe um choque elétrico, tu atacas o Pokémon, fazes mal ao Pokémon, atiras a Pokébola e depois ele passa a ser teu para sempre. É bem macabro pensando assim. Ela faz tudo o que tu quiseres. Por isso é que eu acho que um filme do Pokémon tentar dizer que aquele tipo de violência é errada é um pouco ignorar o que é que o Pokémon em si acaba por ser. Porque acaba por dar atenção a isso. Porque quanto mais tu ignorares isso, menos macabro parece. Sabes outra cena que eu acho interessante? Mas eles já tentaram trabalhar esse aspecto mais vezes mesmo dentro do próprio anime, estás a ver? Tipo,
queres ser treinador, os Pokémons lutam entre si, ok? Mas também, ao mesmo tempo, há lugares para lutares com eles, estás a ver? E tens toda uma equipe médica, não é propriamente o mesmo propósito que a Team Rocket que também faz, entendes? Eu acho que a cena é que lutar só com o sentimento de magoar é que está errado dentro do universo Pokémon, tá? Sim. Supostamente, atenção, os Pokémons são seres com consciência e mais perto do que os animais, porque senão não tinhas um Meowth que fala, né? Mas a maior parte dos Pokémons nem sequer fala. Sim, mas eles podem aprender, estás a ver? Eles têm consciência. O Pikachu em si poderia aprender a falar como um Meowth? Sim, supostamente sim. Uau. Supostamente eles têm todos consciência, has de ver que as atitudes deles, eles são animais bastante inteligentes. Ou seja, se eventualmente, fora esta cena das Pokébolas, se eles não quiserem lutar, eles não vão lutar. E a cena é que a forma que se um Pokémon quer ser lutador, e há Pokémons que têm literalmente essa personalidade, mesmo dentro da Pokédex, são Pokémons que gostam de lutar e vencer. Há Pokémons assim. Machops e isso. Exatamente. Se fizerem tipo... Eu vejo isto como imagina que tivesse um treinador em que ele te treina e tu fosses lutador de boxe. Estás a ver? Yeah. Em que o Pokémon é lutador, mas tens o treinador por trás a dar-te forças. Imagina isto como uma prequela do Rocky. Não sei, não imagino o universo do Rocky a ter Pokémons alguma vez. Eu acho que o anime perdeu uma oportunidade de, em cada geração, acho que teria feito sentido cada geração dizer: olha, a geração anterior passou-se no ano passado. Assim eles podiam ter o tempo a ir passando, mas muito lentamente. Epá, sim, também. Por esta altura, o Ash já teria 18 anos e acho que só nós é que queremos que isso aconteça. O Ash é literalmente a marca, juntamente do Pikachu, ok? Uhum. É a forma de propaganda dele, ok? E eles sentem que se eventualmente fizerem o crescer, vai deixar de ser essa publicidade. No entanto, temos outros shunans em que têm filhos e animes dos próprios filhos. No entanto, quem continua a vender mais é o próprio antigo protagonista. Isso faz-me lembrar o seguinte: sabes que o Dragon Ball, antes de ser... É assim, o Dragon Ball e o Dragon Ball Z. O manga não foi publicado como Dragon Ball Z, foi sempre publicado como Dragon Ball. Até a parte do Son Goku em adulto, contra o Freeza e isso, continuava a chamar-se Dragon Ball. E quando o Akira Toriyama quis envelhecer o Son Goku para ele de repente ser um adulto, os editores da Shonen Jump estavam contra essa ideia. Porque estavam preocupados porque achavam que aquilo ia fazer com que as pessoas parassem de querer ler Dragon Ball porque o Son Goku já não era igual. E eu acho que o Pokémon, esta parte do Ash, acaba por ser um pouco o mesmo, porque em si o desenho do Ash tem estado sempre a mudar. Ele envelhecer, sinceramente, se eles jogassem bem as cartas, poderia funcionar muito bem. Sim, mas lá está. Eu acho que já vão tarde para fazer algo assim desse aspecto. Sim, acho que vão tarde. É que eu acho que eles não precisavam obrigatoriamente de fazer como o manga, que o manga é cada geração tem um protagonista novo, tal como os jogos. Mas, eu pessoalmente acho que eles terem deixado, se tivessem deixado o Ash crescer, poderiam ter aberto as portas para que os fãs antigos ficassem mais também. Porque eu acho que uma criança não se afasta do Pokémon ou de uma série só porque tem um adulto ou um adolescente, muito pelo contrário. Epá, há uma cena que a Pokémon Company faz, é que não tem a ver com crescimento, mas has de reparar que cada geração geralmente tem 4 anos, ou 3, são 3, 4 anos, ok? Uhum. Então imagina, tu começas a ver Pokémon aos 4 anos, 5 anos, e eles garantem que durante 6 anos esse personagem vai crescer contigo. Quando faz esses 6 anos, eles fazem o reboot ao personagem. Por isso é que tipo tens a geração de Kanto, onde ele literalmente não faz nada. Depois tens a de Johto, onde ele já é um treinador melhor. Yeah. Depois tens a região de Oan, em que ele não faz nada. Mas depois tens a região de Sinnoh, em que ele faz algo melhor. Depois tens a região de Unova, ok, em que ele não faz nada. Mas depois tens Kalos, acho que é assim, em que ele faz algo melhor. Depois tens Pokémon Sun, onde ele não faz nada, mas ganhou uma liga. E agora tens outra, onde ele faz algo melhor. Tens este padrão. Então isso significa que tipo, muito em breve ele vai parar de saber fazer alguma coisa de novo. Exatamente, ele vai se esquecer de alguma coisa. A menos que a Pokémon Company mude muito. Mas já reparaste que mesmo nos jogos ela não tem feito grande coisa, sabes? Mudam só o suficiente para dizerem que cada geração é diferente, mas mesmo assim os fãs estão constantemente a criticar isso.
E o Sword e Shield levou bastante por tabela. O Pokémon é uma das franquias mais rentáveis do mundo, ok? Aliás, se calhar, em termos de media franchises, acho que é a maior. Olha, independentemente, isto é o seguinte, há pessoas que nem sabem o que é um Pokémon, mas há muito difícil não encontrares alguém e não saber o que é um Pikachu. Pois é. Pessoas que não conhecem nada da franquia, mas sabem o que é o caraças de um Pikachu. Yeah. Só o dinheiro que aquilo vende em bonecos. Olha, estou a ver aqui, agora mesmo, no Wikipedia, o Pokémon supostamente é a media franchise que ganhou mais dinheiro até agora. Em segundo lugar está a Hello Kitty e, estranhamente, em terceiro lugar está o Winnie the Pooh. O Star Wars só está em quinto lugar. Mas Pokémon foi uma febre do caraças. Foi. E tu viste, e mesmo recentemente tiveste isso com o Pokémon GO, há 2-3 anos. Yeah. Sabes que eu não joguei muito o Pokémon GO, por isso acabei por não apanhar tanto essa febre, mas notava-se. Eu também não joguei, mas notava-se. Espera aí, tu não jogaste? É que, pronto, eu imaginava que aquilo tivesse sido o jogo pelo qual tu estavas à espera há anos. Eu não jogava, agora atualmente tenho, mas na altura eu não gostava do sistema de combate deles. E algo que eu gosto muito dentro do Pokémon, além do colecionismo, é batalhas, lutas. Yeah. É tipo, é aquilo que mais me diverte fazer. O colecionismo é tipo, vou fazendo. Para mim também é um pouco isso, porque às vezes até deixo o colecionismo de lado. Passo a história pelas batalhas e só mais tarde é que vou capturar os Pokémons. A cena é que Pokémon tem pouca duração de vida, porque depois das batalhas acabarem, geralmente não tens mais nada para fazer na história, ok? Eles foram adicionando um objeto em que dá para repetir as batalhas com treinadores antigos. Mas isso é só esporádico, eu acho que nem todos os jogos têm, e nem sei se o Sword and Shield tem. Acho que esse não deve ter. Em termos de coisas dos jogos anteriores, acho que o Sword and Shield só tem conexão com o Pikachu e Eevee. Sim, se tu quiseres passar os Pokémons antigos, tu tens que pagar o Pokémon Home, que é uma subscrição, para passar os Pokémons dos teus jogos da Nintendo DS, da 3D, para a nova consola, o que é chato. Pois. Mas a cena é que o Pokémon precisa mesmo de ter algo que lhes falta, é dar alguma coisa que dê mais longevidade ao jogo. Em que sentido? No sentido, acho que podiam pôr mais post-game, estás a ver? Mais histórias, mais pequenos arcos. Sim, expansões, yeah. Eles agora vão lançar DLCs, Para o Sword e Shield. expansões, em que pode ser uma boa forma de manter o jogo vivo e sem lançarem um jogo novo. Porque antigamente, cada vez que eles faziam alguma expansão, eles não tinham grande oportunidade, então lançavam o mesmo jogo, só com essa expansão. O Crystal e o Yellow eram isso também. Exatamente, lembras-te, tens o Pokémon Ruby e Pokémon Sapphire, mas depois tiveste o Pokémon Emerald, que é tipo, tiveste o Pokémon Pearl, o Pokémon Diamond e depois tiveste o Pokémon Platinum. Eu não joguei as gerações para além da segunda e pronto, joguei recentemente o Sword. Mas eu não percebo bem o que é que aconteceu com o Black and White e Black and White 2. Black and White e Black and White 2 têm uma grande diferença, é que são sequências diretas. Ok. O jogo do Black and White 2 passa-se 2 anos no futuro. O mapa sofreu diferenças, ok? O teu personagem não nasce na mesma aldeia, ok? E todos os acontecimentos que aconteceram no jogo anterior fizeram diferença ali. Por exemplo, quem começa a jornada contigo no primeiro jogo, no futuro é um líder de ginásio. Estás a entender? Sim. E por exemplo, a equipa rival, ou seja, a equipa má, a Team Plasma, acho eu, é tipo a Team Rocket do Nova, estás a ver? Todas as gerações têm a sua. As consequências de tu teres derrotado no primeiro jogo revelaram-se depois na sequela. Há novas regiões do mapa, há ginásios que foram fechados e foram abertos novos. Isso é interessante. O jogo é muito bom. Eles podiam era fazer isso com o Red e Blue. Acho que boas pessoas iriam comprar. Imagina um Red e Blue que se passasse 10 anos depois. Ou 20 anos depois até. Eu acho que poderia ser brutal. Depois tu ias para o final e mais uma vez enfrentavas o Red, mas se calhar ele poderia ser ainda mais overpowered do que qualquer um dos adversários dos jogos anteriores. Estás a ver com que a cena de que o Pokémon Gold é muito bem conhecido por ter 2 regiões e tu começares em Johto, mas começares em Kanto. Imagina, em vez de começares em Johto, começas em Kanto.
e segues a aventura a ouvir a lenda do Ash, não, do Red, mas ao mesmo tempo, tu, em vez de ir para Johto, segues para Oban. Tipo, já provaram que é possível agrupar outras duas regiões, ok? Nada impede de introduzirem uma nova região dentro do jogo e há memória para isso, ok? Sabes que uma coisa que eu sempre quis ver é um jogo do Pokémon que juntasse realmente todas as regiões, até à data. Se calhar até poderias ter de passar vários tipos de liga e que fosse algo aberto o suficiente ao ponto de tu até te poderes juntar a grupos. Imagina um jogo onde tu te pudesses juntar ao Team Rocket, se quisesses. Aliás, era uma forma de tu não estás sempre a fazer a mesma coisa, estás a ver? Tens tipo formas de seguir futuro. Por exemplo, tu tiveste na quarta geração, aliás na terceira, introduziram os contests. Os concursos. Os concursos. Sim. Ainda joguei alguns jogos. Olha, o outro que eu joguei ainda foi o Heart Gold. Oh, esse é muito fixe. Como vejo, eu zigue-zaguei um pouco pelas gerações. E há uma cena em que tu tens os concursos, mas não consegues seguir os concursos. Para tu passares o jogo, tu tens obrigatoriamente de fazer os ginásios. Se tu tivesse a opção de decidir que tipo de treinador é que tu ias ser, era bué porreiro. Yeah. Falaste-me agora, e eu queria falar ainda num conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de Pokémon Ranger. Em que literalmente tu não apanhas o Pokémon, mas proteges o Pokémon e consegues capturá-lo só para usares em determinado tempo. Não sei se te lembras. Eu nunca cheguei a jogar esses jogos, mas lembro-me mais ou menos. E a cena é que a região do primeiro jogo ainda não apareceu nem no anime, nem nos outros jogos. É uma região diferente de todas as outras. Imagina, é uma região que o próprio Ash ou próprios jogos da franchise principal ainda não pesquisaram. Eu acho que se a Pokémon Company quisesse e estivesse disposta a arriscar e a fazer um jogo mesmo que demorasse algum tempo a ser feito, eu acho que eles conseguiam juntar tantos dos conceitos que eles já tiveram no passado. O meu sonho era se fosse tipo um jogo com todas as regiões, em que pudesses, para além de juntar do Team Rocket, pudesses fazer as cenas do Pokémon Ranger, poder ter a experiência de tantos dos Pokémons num único jogo, mas pronto, não sei se seria completamente possível. Mas eu acho que mesmo assim eles conseguem fazer mais do que o que têm feito. Isto aqui de terem só uma região sempre, acho que é um pouco redutor. Sabes que o Pokémon Eevee e o Pokémon do Pikachu, os outros jogos que saíram para a Switch, têm uma cena muito fixe. Algo que eu sempre gostei do Pokémon era poder montar os Pokémons, estás a ver? E tu, por exemplo, dentro desse jogo, eles só têm os 151, estás a ver? Yeah. Mas consegues montar um Arcanine, consegues voar em cima de um Charizard, consegues tanta coisa, pá. Todos os Pokémons têm corpo, tu consegues montar. E acho que a cena, eu acho que tu até irias gostar, tu próprio, podes sentar em cima, teres o boneco e podes voar pelo mapa. Yeah. Isso era bué da fixe. Será que pela forma como a tecnologia está a ir avançando, se a Nintendo fizer se a consola sucessora da Switch for uma espécie de VR, imagina um Pokémon VR. Eu acho que só com isso eles compravam. Acho que toda a gente comprava uma consola assim. Toda a gente. Só que de certeza que se eles fizerem um jogo do Pokémon VR, vai ser uma cena bem limitada, em que só tens uma região, só tens uma percentagem mínima dos Pokémons cá no total. Tal como o próprio Go também demorou algum tempo até inserir a cena de combates, não é? Eu nem sei se ainda tem, se já tem, aliás. Já tem, mas demorou bastante tempo, muito tempo até. Pois, eles fazem as coisas às mejinhas, já reparaste? Não parece que lançou o jogo completo? Ya. Isso é um problema de todos os gamers atualmente. Depois não admira que os fãs critiquem, não é? Acho que é ridículo. E a Pokémon Company é uma porcaria a falar com os fãs. Geralmente as empresas nunca são boas, mas a Pokémon Company não sabe falar com o público deles. E há uma cena que agora está a mudar um bocadinho. É que eles têm que se lembrar que quem vende mais não é o Japão. Apesar do Japão comprar imensa coisa da Switch, comprar imensa coisa da consola e comprar imensos Pokémons, o mundo ama imenso aquela franquia em específico. E acho que chega, e está a chegar ao momento em que podemos mesmo dizer chega, e as empresas começarem a olhar para o mercado mundial e não só para o mercado regional. A partir do momento que eles começarem a agradar os fãs do Ocidente, Pokémon vai dar uma evolução enorme. Enorme mesmo. De toda a forma, não sei se sabes, existem umas espécies de mangas que contam
um bocadinho do passado do Ash em relação à sua infância e como é que foram os primeiros dias antes dele encontrar o Pikachu. Esses mangas são canon do anime ou são aquela spin-off que houve? Que não era bem spin-off, que era uma reinvenção da história do Ash. Que era o Pokémon Pikachu Adventures ou uma coisa assim. Não, acho que não. Tanto que são poucas páginas, é muito pouquinha coisa. Eles fizeram aquilo para contar um bocadinho a história antes do Ash. Que sabes que, por exemplo, que o Gary e o Ash já conviviam bastante os dois. Há lá uma menção ao pai do Ash. Não sei, sabes? Uou! Não, sabes que isso é bué da estúpido, porque lá diz mesmo que durante a infância a mãe do Ash dizia que o pai tinha ido treinar e nunca mais voltou. Mas na realidade acho que só abandonou a família. Foi comprar cigarros. Muito bom, muito bom. Isso por acaso é outra coisa que podia dar boa atenção ao anime ou até a um filme, se eles dissessem: ok, aqui vamos revelar quem é o pai do Ash. Depois apareceu o Giovanni. Apareceu o Sr. Mime. Foda-se. Estou a brincar, é o Professor Oak. Pois na realidade ele é primo do Gary. É. Se bem que isto é bué estranho porque no filme 4 o Ash conheceu o Professor Oak quando era criança. Ainda para mais, o Professor Oak tem uma foto com ele em criança com o Ash, porque o Celebi levou-os ao passado. Ele é tipo pai adotivo. É mais o Mr. Mine, pá. O Mr. Mine é que lhe dá comida. E pois é. Mas olha, se calhar o professor é alguém muito chegado da mãe, estás a ver? Não é o pai do Ash, mas é... Pronto, o novo namorado. Eu isso vejo perfeitamente. Eu até acho isso bem interessante, estás a ver? Yeah. Há algo que eu acho que devia só receber destaque e que devia ser melhor trabalhado é que, por exemplo, dentro do jogo os Pokémons ficam guardados dentro do PC, mas dentro do anime eles ficam dentro do laboratório do professor ou da professora, ok? Aquilo deve estar a abarrotar. Mas o que é que acontece quando tu metes um Pokémon dentro de um PC? Será tipo transformá-lo em Digimon? Eu acho que eles não adaptaram isso para o anime exatamente por causa disso. Realmente, vendo assim, eles parece que são soldados. Isso abre outra questão, que é, será que isso era possível com humanos? E o que é que diferencia um Pokémon de um animal? Sabes que literalmente não acontece tanto dentro do anime e mesmo dentro do jogo. Eles comem os próprios Pokémons, os Pokémons comem os próprios Pokémons. Tem tipo... eu lembro-me que no anime eles vendiam Magikarp passado e esse tipo de coisas. E sim, e mesmo os Pokémons dizem mesmo... Há a Pokédex onde mencionam quem é que é o portador de quem. Mas então, naquele universo, Pokémons são seres separados do ser humano? Não é como... Porque o ser humano é um animal, tecnicamente. Então, se naquele universo não há animais, excepto o ser humano, significa que o conceito de animal é simplesmente um Pokémon e então o ser humano é um Pokémon? Já agora, sabias que há um bug num jogo Pokémon em que tu consegues, em vez de encontrares o Pokémon, encontras o treinador e consegues apanhar o treinador? Olha, Phonics. Isso é outra questão que é, se tu consegues apanhar um Pokémon e obrigá-lo a fazer o que tu queres, então, e se fosse possível tu apanhar da mesma forma um ser humano, poderias fazer o mesmo? Aí os Pokémons virassem contra os seres humanos. Ias ter uma guerra. Liderados pelo Mewtwo e pelo Meowth. Ai. Mas bem, já estamos com quase 1 hora de conversa, Adriano. E acho que é melhor terminarmos por aqui, ok? Se estiveram a ouvir até aqui, eu agradeço imenso. O Adriano também acho que gostou imenso da nossa conversa. Espero eu. Não foi? Eu estou agora aqui a dominar o podcast como fosse meu, mas a realidade é nossa, ok? O Álvaro aqui sabe mais do Pokémon. Literalmente, hoje a conversa foi praticamente minha. Mas, pronto, às vezes acontece o contrário. Se gostarem, não se esqueçam de deixar like, ok? Comentem aí o que acharam aí em baixo se estiverem a ouvir no YouTube. Já sabem, podem também ouvir-nos no Spotify, Cassete Estragada. Já agora, o que é que acharam do nome? Queria também falar em algo, porque eu reparei num dos comentários, num dos nossos últimos podcasts, estavam-nos a informar que a Disney não irá pertencer à DreamWorks, ok? E que foi comprada pela Universal. Não, a DreamWorks não vai pertencer à Disney, Alba. Exatamente. Disseste ao contrário. Ok, a DreamWorks não vai pertencer à Disney, porque a Universal comprou-a, mas o que eu estava a tentar dizer é que se os filmes que a Fox distribuiu, se por de alguma forma a Disney tem os direitos dos ceder dentro da sua plataforma de streaming, ok? Mas pronto, se quiserem que nós abordemos algum tema aqui neste podcast, digam aí nos comentários.
Vemos na próxima e um abraço a todos. Tchau!